Bem-vindos a Passo, um curso de discipulado para você, seja um cristão novo ou um cristão maduro. Eu sou o pastor Zacarias e é meu prazer estar aqui com vocês, estudando através da palavra de Deus os passos que nós tomamos em nossa vida cristã. Estamos usando a palavra de Deus para responder às nossas perguntas e tirar as nossas dúvidas que nós enfrentamos dia a dia em nossa vida cristã. No último vídeo, a gente terminou nosso primeiro passo de salvação. E hoje, nós vamos começar nosso segundo passo, batismo. Não esquece, se ainda precisa uma Bíblia, ainda não tem uma Bíblia, você pode comprar uma online, www.biblias.com.br. E também, se você precisa ainda um livrinho, pode mandar uma mensagem pelo e-mail ou deixar um comentário abaixo. E nós podemos providenciar um livrinho para você. Pode ser impresso assim ou pode ser digital, em PDF. Mas vamos orar e nós vamos começar nossa lição agora. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. E Senhor, nós somos gratos pela liberdade que nós temos para abrir e aprender aos pés de Jesus. Usa esse tempo que nós temos agora para esclarecer esse segundo passo que nós precisamos tomar na nossa vida cristã, esse passo de batismo. Me use, nos guia em toda a verdade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir na página 1. O que é batismo? Quem deve ser batizado? Batismo limpa os meus pecados? Hoje em dia há muitas perguntas em relação ao batismo. Infelizmente, muitas dessas perguntas estão sendo respondidas fora da palavra de Deus. Nessa lição, eu quero deixar com você exatamente o que a Bíblia diz sobre este passo bem importante na vida do cristão. Eu quero que você lembre essa citação durante essa lição nos próximos vídeos. O batismo é o primeiro passo de obediência na vida de um filho de Deus após a salvação. Há duas ordenanças que Jesus deixou à igreja: a ceia do Senhor e o batismo. Satanás sempre está tentando destruir as duas. O alvo dele é confundir e machucar a causa de Cristo. Vamos notar os seguintes fatos sobre batismo. Primeiro fato: batismo é um mandamento. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Este versículo aqui, e também em Marcos, Lucas, João e Atos, nós temos a grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos antes de subir ao céu. Batismo é um mandamento para todos os cristãos, não é uma opção. Jesus falou: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. É um mandamento que Deus nos deu para a igreja e para cristão, para seguir Jesus nessa maneira. O segundo fato que nós vemos é que Cristo foi nosso exemplo no batismo. Jesus nunca pecou e não precisava ser salvo. Ele foi, no entanto, batizado por João Batista como nosso exemplo.
Batismo retrata a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Mateus 3, 13 a 17. Então veio Jesus da Galileia, ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ao longo da sua vida, Jesus nos deixou um exemplo. No nascimento, ele deixou um exemplo de humildade. Nos milagres, um exemplo do poder de Deus. Na tentação, um exemplo da vitória. Na vida dele, um exemplo de serviço dos outros. Na morte, um exemplo do amor. E no batismo, um exemplo da obediência. Agora, vamos responder algumas perguntas frequentes que nós temos como novo cristão ou também como um cristão maduro. Primeira, qual maneira devemos ser batizados? Vou usar durante essa lição termos diferentes em relação do batismo que é bíblico. Vou usar o termo batismo real ou batismo verdadeiro. Esses termos significam, eu estou falando sobre um batismo que é bíblico, batismo bíblico. Algumas religiões borrifam ou submergem, e como um cristão, como ser batizado hoje? A palavra original para batismo é batizo, que significa enterrar ou submergir. Todos os que foram batizados na palavra de Deus estavam completamente submersos na água. Quando alguém morre e é enterrado, um punhado da terra não é salpicado no caixão, é completamente enterrado. O mesmo acontece com o batismo. Em Atos 8:38, Felipe entrou na água com o eunuco etíope. Se ele fosse apenas borrifar, ele poderia ter parado à margem para pegar um punhado de água. Ele não teria que entrar na água. Derramar ou borrifar não são métodos bíblicos de batismo. O método bíblico é submersão. Uma outra pergunta. Quando uma pessoa deve ser batizada? Quando? As escrituras são claras. É sempre depois da salvação. Atos 2:21 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 8:36 e 37 diz: e indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? O que impede? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você foi molhado, borrifado ou submergido antes de você aceitar Jesus como seu único Salvador, você só se molhou. Não foi um batismo verdadeiro. Não foi um batismo bíblico.
O verdadeiro batismo é sempre depois da salvação. Observe Lucas 7, 29 e 30, no qual descreve a atitude de humildade do coração necessária no batismo. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Quem foram batizados? Aqueles que se humilharam e foram justificados. Quem não foram batizados? Aqueles que se recusaram a se humilhar. E como resultado, não foram justificados. E sem a salvação, não tem batismo. É importante para você ver com os seus olhos exatamente o que a palavra de Deus fala só em relação ao batismo. Vamos ler os seguintes versículos, os seguintes relatos de batismo na primeira igreja. Na primeira igreja que começou em Atos, tem muitos relatos sobre batismo. E agora nós vamos ler estes versículos e eu quero que você ver com os seus próprios olhos o que a palavra de Deus fala sobre batismo. Batismo bíblico. Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Batismo depois da salvação. Atos 8, 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Depois a pregação, aceitando Jesus como Salvador. Atos 8, 38. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Batismo pela submersão. Atos 9, 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Logo após, foi o primeiro passo de obediência. Atos 10, 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Nós somos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados. Atos 16, 33. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Depois da salvação, primeiro passo de obediência. Atos 19, 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios 1, 14 e 15. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e o Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem outro nome, é só Jesus Cristo. Colossenses 2, 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos crucificados com Cristo. Nós somos batizados com Cristo. Nós somos ressuscitados com Cristo para viver uma nova vida seguindo a vontade de Deus. Isso é batismo bíblico. A palavra de Deus é clara. Hoje a gente viu vários versículos que falam o que é batismo. Isso não é o que a igreja crê sobre batismo.
Isso não é o que nós estamos, é a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus que está nos dando as orientações sobre batismo. Agora nós vamos marcar nossos livrinhos aqui na página 2, no final da página 2, e nós vamos começar aqui com a pergunta: o que exatamente o batismo significa? No próximo vídeo, e marca seus livrinhos, mas não esquece, se você ainda precisa um livrinho, deixe um comentário ou manda um e-mail e nós vamos providenciar um para você. Também não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e gostar deste vídeo. Mas Deus abençoe vocês. Até o próximo.